A Academia Brasileira de Letras, ABL, é uma instituição literária brasileira fundada na cidade do Rio de Janeiro em 20 de julho de 1897 pelos escritores Machado de Assis, Lúcio de Mendonça, Inglês de Souza, Olavo Bilac, Afonso Celso, Graça Aranha, Medeiros e Albuquerque, Joaquim Nabuco, Teixeira de Melo, Visconde de Tunô e Rui Barbosa. É composta por 40 membros efetivos e perpétuos, por isso alcunhados imortais, e por 20 sócios estrangeiros. Tem por objetivo o cultivo da língua portuguesa e da literatura brasileira. É-lhe reconhecido o mérito por esforços históricos em prol da unificação do idioma do português brasileiro e do português europeu. Nomeadamente, teve um papel importante no Acordo Ortográfico de 1945, conseguido em conjunto com a Academia das Ciências de Lisboa, assim como foi de novo interlocutora quanto ao ainda polêmico Acordo Ortográfico de 1990. A instituição é responsável pela edição de obras de grande valor histórico e literário e atribui diversos prêmios literários. A ABL remonta ao final do século XIX, quando escritores e intelectuais brasileiros desejaram criar uma academia nacional nos moldes da Academia Francesa. Esta tem 40 cadeiras ocupadas por 40 membros efetivos perpétuos. No mínimo, 25 devem morar na cidade que cedia a academia, o Rio de Janeiro, sendo cada novo membro eleito pelos acadêmicos para ocupar uma cadeira vazia devido ao falecimento do último titular. Há ainda 20 membros estrangeiros correspondentes. A iniciativa foi tomada por Lúcio de Mendonça, concretizada em reuniões preparatórias que se iniciaram em 15 de dezembro de 1896, sob a presidência de Machado de Assis, eleito por aclamação, na redação da Revista Brasileira. Nessas reuniões, foram aprovados os Estatutos da Academia Brasileira de Letras a 28 de janeiro de 1897, compondo-se o seu quadro de 40 membros fundadores. A 20 de julho desse ano, era realizada a sessão inaugural nas instalações da Pedagogium, prédio fronteiro ao passeio público no centro do Rio de Janeiro. Sem possuir sede própria nem recursos financeiros, as reuniões da academia eram realizadas nas dependências do antigo Ginásio Nacional, no Salão Nobre do Ministério do Interior, no Salão do Real Gabinete Português de Leitura, sobretudo para as sessões solenes. As sessões comuns sucediam-se no escritório de advocacia do primeiro secretário, Rodrigo Octávio, à Rua da Quitanda, número 47. A partir de 1904, a Academia obteve à ala esquerda do Silogeu Brasileiro, um prédio governamental que abrigava outras instituições culturais, onde se manteve até a conquista de sua sede própria. Em 1923, graças à iniciativa de seu presidente à época, Afrânio Peixoto, e do então embaixador da França, Raymond Conti, o governo francês doou à academia o prédio do Pavilhão Francês, edificado para a exposição do centenário da independência do Brasil, uma réplica do Petit Trianon de Versalhes, erguido pelo arquiteto Henri-Jacques Gabriel, entre 1762 e 1768. A 22 de setembro de 1941, foi agraciada com a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada de Portugal e a 26 de novembro de 1987 foi feita membro honorário da mesma Ordem de Portugal. Essas instalações encontram-se tombadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, desde 9 de novembro de 1987. Os seus salões
funcionam até aos dias de hoje, abrigando as reuniões regulares, as sessões solenes comemorativas, as sessões de posse dos novos acadêmicos, assim como para o tradicional chá das quintas-feiras. Podem ser conhecidas pelo público em visitas guiadas ou em programas culturais como concertos de música de câmara, lançamento de livros dos membros, ciclos de conferências e peças de teatro. No primeiro pavimento do edifício, no saguão, destaca-se o piso de mármore decorado, um lustre de cristal francês, um grande vaso branco de porcelana de Sèvres e 4 baixos relevos em pedra de quad ingleses. Entre as demais dependências, ressaltam-se o Salão Nobre, onde ocorrem as sessões solenes, o Salão Francês, onde o novo membro tradicionalmente permanece sozinho em reflexão, a Sala Francisco Alves, onde destaca-se uma pintura a óleo sobre tela de autoria de Rodolfo Amoedo, retratando um coletivo de escritores e intelectuais do século XIX, a Sala dos Fundadores, decorada com mobiliário de época e pinturas de Cândido Portinari, a Sala Machado de Assis, decorada com escrivaninha, livros e objetos pessoais do escritor, com destaque para um retrato dele de autoria de Henrique Bernardelli. Já a Sala dos Poetas Românticos tem como destaque o busto em bronze de Castro Alves, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo, de autoria de Rodolfo Bernardelli. No segundo pavimento, encontra-se a sala de chá, onde os acadêmicos se encontram às quintas-feiras, antes da sessão plenária, a sala de sessões e a biblioteca. Esta última atende aos acadêmicos e pesquisadores com destaque para a coleção de Manuel Bandeira. No segundo pavimento do Centro Cultural da Academia Brasileira de Letras, encontra-se o Espaço Machado de Assis, que abriga o núcleo de informação e referência sobre a obra de Machado de Assis, a galeria de exposições e a sala de projeções, onde se podem assistir filmes e vídeos relativos ao universo machadiano. A Academia tem por fim, segundo os seus estatutos, a cultura da língua nacional, sendo composta por 40 membros efetivos e perpétuos, conhecidos como imortais, escolhidos entre os cidadãos brasileiros que tenham publicado obras de reconhecido mérito ou livros de valor literário e 20 sócios correspondentes estrangeiros. À semelhança da Academia Francesa, o cargo de imortal é vitalício, o que é expresso pelo lema Ad Immortalitatem, e a sucessão dá-se apenas pela morte do ocupante da cadeira. Formalizadas as candidaturas, os acadêmicos em sessão ordinária manifestam a vontade de receber o novo confrade através do voto secreto. Os eleitos tomam posse em sessão solene, nas quais todos os membros vestem o fardão da Academia de cor verde escura, com bordados de ouro que representam os louros, complementado por chapéu de veludo preto com plumas brancas. Nesse momento, o novo membro pronuncia um discurso onde tradicionalmente se evoca o seu antecessor e os demais ocupantes da cadeira para a qual foi eleito. Em seguida, assina o livro de posse e recebe das mãos de 2 outros imortais o colar e o diploma. A espada é entregue pelo decano, o acadêmico mais antigo. A cerimônia prossegue com o discurso de recepção proferido por um confrade referindo os méritos do novo membro. Instituição tradicionalmente masculina, a partir de 4 de novembro de 1977, aceitou como membro Raquel de Queiroz, para quem foi desenhada uma versão feminina do tradicional fardão, um vestido longo de crepe francês verde escuro com folhas de louro bordadas em fio de ouro.
No quadro atual da Academia, o mais antigo dos imortais é José Sarney, eleito em 17 de julho de 1980, e o mais novo é o Gilberto Gil, eleito em 2021. O membro mais idoso é a professora Cleonice Berardinelli, de 105 anos. Dentre os membros, é eleito aquele para presidir a Academia por um período. O primeiro presidente da ABL foi Machado de Assis, eleito por aclamação e também seu presidente perpétuo. Durante quase 34 anos consecutivos, Austregésilo de Ataíde presidiu o Silogeu entre 1959 a 1993, imprimindo na sua gestão um caráter de vitaliciedade ao cargo que fugia aos princípios originais e que foi abandonado por seus sucessores. Ana Maria Machado foi eleita para presidir a Academia no biênio de 2012 a 2013. Foi a segunda mulher a ocupar o cargo, sucedida por Geraldo Holanda Cavalcante. Para além dos membros, há ainda sócios correspondentes. No quadro atual da Academia, o mais antigo dos sócios correspondentes é José Carlos de Vasconcelos, eleito em 1981. E o mais novo é Bertoldo Zilli, eleito em 2018. Para cada uma das 40 cadeiras, os fundadores escolheram os respectivos patronos, homenageando personalidades que marcaram as letras e a cultura brasileira antes da fundação da Academia. Foi uma inovação. A Academia Francesa, que serviria de modelo, instruiria as cadeiras, mas atendendo apenas a uma numeração de 1 até 40. A escolha desses patronos deu-se de forma um tanto aleatória, com sugestões sendo feitas pelos próprios imortais. Historiando essa escolha, em discurso proferido na casa no ano de 1923, Afrânio Peixoto, que dela foi presidente, deixou registrado: novidade de nossa academia foi, em falta de antecedentes, criarem-nos espiritualmente nos patronos. Machado de Assis, o primeiro da companhia, por vários títulos quis dar a José de Alencar a primazia que tem e deve ter na literatura nacional. A justiça não guiou a vários de seus companheiros. Luiz Murat, por sentimento exclusivamente, entendeu honrar um amigo morto. Infeliz poeta, menos poeta que infeliz, Adelino Fontoura. O mesmo Pedro Rabelo a Pardal Malé. A Silva Ramos, que lembrara Gonçalves Crespo, nascido no Brasil, não o permitiram, por português, aceitando, entretanto, Gonzaga, que nascera em Portugal. Faltavam poucos acadêmicos à escolha e sobraram grandes patronos nacionais. Nabuco, que para não sair de Pernambuco e não ter sombra, escolhera o medíocre Maciel Monteiro. Lembrou aos que faltavam a escolha justa de grandes nomes restantes. Rui ocorreu logo como seu patrono, que não estava na lista, era Evaristo da Veiga. Ficaram muitas clamorosas exclusões, entretanto. Recentemente, acadêmicos para quem a academia número 1 de suas preocupações entendeu obviar o defeito, dotando os sócios correspondentes de patronos. Elaborou a lista dos grandes excluídos: Alexandre de Gusmão, Alexandre Rodrigues Ferreira, A. de Moraes Silva, Antônio José, Botelho de Oliveira, D. Borges de Barros, Eusébio de Matos, Dom Francisco de Souza, Frei Francisco de Monte Alverne, Gonçalves Ledo, José Bonifácio o Patriarca, Matias Aires, Nuno Marques Pereira, Odorico Mendes, Rocha Pita, Santa Rita Durão, Silva Alvarenga, Sotero dos Reis, Frei Vicente do Salvador, Visconde de Cairu. E teve a habilidade eleitoral de fazê-la aceita. É exato que a maioria de baianos, o que trai a origem, mas, agora, já não se dirá que os 60 patronos não incluem os mais consagráveis dos brasileiros escritores.
a exclusão desses 20 seria escandalosa e certamente eles valem mais que 20 dos outros 40, escolhidos sem unanimidade de critério, ou, como deveria ser apenas, critério de justiça. No geral, os críticos da academia consideraram que ela deixou de ser séria, que virou um grupamento de escritores conformistas e políticos poderosos e vaidosos. A Academia Brasileira de Letras já foi criticada por nunca ter se aberto para aclamados escritores da literatura brasileira, tais como Lima Barreto, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, Mário Quintana e Paulo Leminski, bem como por ter tornado imortais políticos como Getúlio Vargas, Aurélio de Lira Tavares, membro da Junta de 1969, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, ex-presidentes da República, o senador pernambucano Marco Maciel, ex-vice-presidente da República, o político catarinense Lauro Miller, o médico Ivo Pitangui, cirurgião plástico, o inventor Santos Dumont, que apesar de suas grandes contribuições científicas, não se dedicava à produção literária, Assis Chateaubriand, magnata das comunicações no Brasil entre o final dos anos de 1930 e início dos anos de 1960, Roberto Marinho, fundador do maior império de mídia do país, Merval Pereira, jornalista colaborador da Rede Globo, e Paulo Coelho. Também não participaram da academia os escritores Jorge de Lima e Geraldo Melo Mourão, indicados ao Prêmio Nobel de Literatura, Antônio Cândido de Melo e Souza, Altran Dourado, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan e Raduan Nassar, vencedores do Prêmio Camões, são outros nomes importantes que não figuram entre os membros da instituição. O mérito dos patronos das cadeiras também é bastante debatido, conforme pode ser visto no trecho do discurso proferido por Afrânio Peixoto, conforme eu dramatizei há pouco. O jornalista Fernando Jorge, em A Academia do Fardão e da Confusão, a Academia Brasileira de Letras e os seus imortais mortais, critica a eleição de personalidades para a ABL, ou seja, pessoas influentes na sociedade, mas cuja principal ocupação não era literatura, e que muitas vezes produziam materiais apenas para que pudessem ser eleitos, nunca mais voltando a produzir qualquer obra de valor literário. O pesquisador também critica o processo eleitoral, pois este não seria feito com base nos méritos literários dos candidatos. Jorge afirma que a academia também não empreende projetos em favor da cultura da língua portuguesa, apesar de dispor de capital para, por exemplo, relançar edições esgotadas e promover campanhas de alfabetização e incentivo à leitura. Além disso, para o escritor, a instituição permaneceu calada diante das pesadas censuras do governo Vargas e do regime militar brasileiro. A Academia Brasileira de Letras agracia personalidades com os seguintes prêmios: Prêmio ABL de Cinema, Prêmio ABL de Ensaio Crítica e História Literária, Prêmio ABL de Ficção, Romance, Teatro e Conto, Prêmio ABL de História e Ciências Sociais, Prêmio ABL de Literatura Infanto-Juvenil, Prêmio ABL de Poesia, Prêmio ABL de Tradução, Prêmio Francisco Alves e Prêmio Machado de Assis. Pontualmente, são atribuídos os seguintes prêmios:
Prêmio Abigar Renault, 1997, e Prêmio José Lins do Rego, 1998. Em 1900, o governo federal do Brasil expediu o decreto número 726, de 8 de dezembro de 1900, conhecido por Lei Eduardo Ramos, que autorizou a academia ser instalada em edificação pública e publicar na imprensa nacional as publicações oficiais da academia e as obras de escritores brasileiros falecidos, reconhecidos de grande valor e cuja propriedade autoral esteja prescrita. O diploma legal vigorou plenamente até 2002, pois por força do Decreto 4.260, de 6 de junho de 2002, extinguiu a atividade de impressão plana da imprensa nacional. Em 1910, a instituição lançou seu periódico oficial, a Revista da Academia Brasileira de Letras. Posteriormente, a instituição encampa a tradicional Revista Brasileira para resgatar e dar prosseguimento ao periódico, que assim passa em 1941, por sugestão de Levi Carneiro, a ser a revista da Casa de Machado de Assis. A ABL publicou ainda o Dicionário de Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, impresso pela Imprensa Nacional em 1967, e o Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, editado pela Bloch Editores em 1972. A atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, teve a imortalidade oficializada em cerimônia de posse na Academia Brasileira de Letras, na noite desta sexta-feira, dia 25 de março de 2022. O evento, no Petit Trianon, no centro do Rio, celebra a entrega da cadeira 17 da Academia à atriz que sucede o acadêmico e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco. Aplaudida de pé ao entrar no salão de solenidades, Fernanda se emocionou ao discursar no púlpito do Petit Trianon. Agradeço muito, com meu coração e minha razão, estar sendo aceita por este elenco, que é protagonista referencial da nossa mais alta cultura, que é a ABL, declarou a atriz. Em novembro de 2021, Fernanda foi eleita com 32 votos para integrar o grupo de imortais, significando um estreitamento de laços da academia com as artes cênicas. Gostaram do vídeo? Então cliquem no sininho para receber as atualizações. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe os seus comentários. A participação de vocês é sempre muito importante. Até um próximo vídeo. Quando havia finalizado as gravações dos áudios que acabaram de escutar, veio a notícia da posse da atriz Fernanda Montenegro, que jamais poderia deixar de citar. Já na finalização da sincronia das imagens com os áudios, a nota de falecimento no dia 3 de abril de 2022, aos 98 anos, da escritora Lígia Fagundes Teles, de causas naturais. A cerimônia de posse do acadêmico Gilberto Gil será realizada no dia 8 de abril de 2022.